Salve, salve, meus amigos! Professor Heron Lemos, vou ficar com a disciplina de Gestão Pública e Políticas Públicas para o concurso do TCE São Paulo, Banca VUNESP. Que maravilha, saiu esse concurso e agora nós vamos focar todas as nossas energias na VUNESP, entender como a VUNESP aborda esses assuntos. Sabemos que a VUNESP não realiza tantos concursos nessa área, principalmente nesses tópicos abrangentes que vai ficar de minha responsabilidade, mas o que é que nós vamos fazer? Vamos priorizar a banca, vamos fazer aquele reta final tão conhecido, trabalhar um pouquinho de teoria e automaticamente começar a resolvermos muitas questões para a gente entender como isso pode vir. Sabemos que nós temos 40 questões. Peso 2 é a nossa parte específica para o agente de fiscalização em administração, beleza? O que é que nós vamos fazer? Eu vou traçar o edital ponto a ponto. É costumeiro, né, o Silvio Santos fazer esse tipo de curso voltado, certo? Na reta final, quando o edital sai. E o que é que a gente vai fazer? Dentro desse edital ponto a ponto, eu vou marcar para vocês o que teria a maior probabilidade de ser cobrado na sua prova. Para isso, nós vamos dar ênfase. Outros tópicos, ele teria uma menor probabilidade de ser cobrado. Mas, fica tranquilo, nós vamos trabalhar todos esses tópicos. Vou trazer questões também, mesmo que não seja da banca, mas uma forma para a gente realmente poder exercitar e a gente entender como isso pode vir na nossa prova, beleza? Vem para cá, acompanha comigo. Gente, nós vamos dar início falando já sobre a gestão pública. Aqui eu deixo para vocês o meu Facebook, vocês precisarem. Fica como uma ferramenta de comunicação. Que vocês precisarem, fiquem à vontade. Esteira, vou estar à disposição de vocês. Aqui a gente começa a parte de gestão pública. O nosso edital, ele traz essa divisão, certo? Iniciamos pelo conceito de Estado. Presta atenção que é um conceito lá do direito administrativo e aqui eu vou fazer uma relação com a sociedade e também com o mercado. É interessante entendermos o porquê do Estado. Aí a gente vai lá para o direito administrativo para a gente poder entender. E entender o porquê dos elementos. Todo Estado, presta atenção que a gente vai precisar ter, que a gente vai precisar aprender para a gente não confundir. Todo Estado, você vai entender assim, o Estado ele tem uma evolução. Eu tenho uma evolução do Estado. Só que você vai concordar comigo que dentro desse contexto de evolução do Estado, o Estado, quando nós definimos, automaticamente ele traz para a gente elementos. Então, eu tenho o Estado, respectivamente, traz os seus elementos, e você vai entender que um desses elementos seria o povo. Vamos entender o porquê que realmente o povo estaria dentro do Estado. Aqui é meu Estado, aqui é o povo. Você vai perceber que o Estado ele tem uma demarcação. Essa demarcação é o que nós vamos chamar de território. Você vai perceber que nós temos o povo, nós temos um território. Esse território, nós temos aqui uma área limite de atuação que o Estado realmente demarca. Outra característica que eu vou ter, a doutrina chama de governo soberano ou propriamente somente a soberania. Você vai perceber que o governo ele vai estabelecer para a gente uma forma, ainda mais que ele traz aqui os aspectos de soberania, ó. Essas pessoas, elas precisam ser regidas, então elas vão ser regidas por leis que vão ter a sua atuação dentro do nosso, do nosso Estado. Então nós temos uma área limite, nós temos o povo e nós temos um governo. Para isso, o que é que nós vamos compreender agora? O conceito. O conceito de Estado é a pessoa jurídica, olha a palavrinha, territorial soberana, formada pelos elementos. Isso cai muito em prova. A grande maioria das questões sobre esse assunto, gente, a resposta é essa aqui, ó. Povo, território e governo soberano. Esses três elementos são, presta atenção, você só tem um Estado
se você tiver ambos os elementos. Por que, Aaron? Porque eles são indissociáveis e indispensáveis para a noção de um Estado. O Estado, gente, ele tem que ser visto de uma forma de independência, ou seja, ele é independente. Então eu tenho o povo, que realmente se encontra em um determinado território, um dado território, organizado segundo sua livre e soberana vontade. O Estado é um ente personalizado, presta atenção a essas palavras, apresenta-se tanto internamente quanto nas relações internacionais, no convívio com outros Estados soberanos, como sujeitos capazes de adquirir direitos e contrair obrigações nessa ordem jurídica. Então, internamente e externamente, o Estado pode ser visto. Esses elementos são elementos de destaque. Eu acredito que se houver uma questãozinha na prova sobre o assunto, a questãozinha sairia daqui. Sairia justamente desses elementos. E aqui eu fiz questão de separar para a gente poder entender quem seria quem, para a gente não poder confundir. Então eu tenho território, eu tenho povo, eu tenho soberania e eu tenho governo. Território, espaço geográfico em que o Estado exerce a sua soberania. Então a soberania, ela tem o quê? Um espaço geográfico, com a exclusão da soberania de qualquer outro Estado. Então perceba que essa forma de agir, principalmente ligada ao contexto soberano, ela vai estar diante desse território. Segundo, eu tenho o povo, conjunto de cidadãos que se subordinam ao mesmo poder, e esse poder é um poder soberano que se encontra dentro do Estado e possui direitos iguais perante a lei. Então, a forma de podermos controlar o cidadão é através da lei. Então, nós vamos ter lei dentro de um espaço geográfico, que isso forma o Estado. Agora, nós vamos para a soberania, poder mais alto que existe dentro do território com relação ao seu povo e frente a outros estados. Expressa-se como ordenamento jurídico impositivo, até mesmo contra a sua vontade. E governo é aquele núcleo decisório do Estado, formado por membros da elite política e encarregado da gestão da coisa pública. Enquanto o Estado é permanente, o governo ele é o quê? Transitório, porque ao menos nas democracias, né, o que ocupam os cargos governamentais devem, por princípio, ser substituídos periodicamente de acordo com as preferências da sociedade. Então, gente, o que nós vamos precisar entender? Vimos que nós temos o conceito de Estado, eu ainda vou estudar agora o conceito de mercado, só que nós vamos compreender que o elemento Estado, automaticamente, para que ele seja visto com o conceito de Estado, ele precisa ter obrigatoriamente os elementos povo, território, e ele vai trazer um governo soberano. Perceba, Aaron, se não tiver esses elementos, é qualquer outra coisa menos Estado. Nós aprendemos que esses elementos eles são indissociáveis. Você não pode separá-los, até mesmo porque, para mim poder descrevê-los, eu preciso realmente tê-los todos juntos. Então, o Estado compreende esses elementos, certo? Então, preste atenção. A doutrina estabelece para a gente que eu posso ter governo e eu posso ter soberania separado. Aaron, então pode ser 3 elementos, como também poderia ser 4 elementos? Sim. Só que se você vai perceber que o terceiro ou o quarto, é a separação de governo soberano ou sendo visto governo e soberania. Então não tem como a gente errar isso na prova. Presta atenção que a gente precisa ter esses elementos juntos, beleza? Vem para cá. Então, gente, agora o que é que nós vamos fazer? Vamos estudar o conceito de sociedade. Então eu vou ter uma sociedade. A sociedade é um conjunto de pessoas que convivem de forma organizada. Ela vai ser organizada porque ela vai ter orientações, diretrizes, atendendo às regras. Alguém vai impor essas regras, até mesmo porque nós vamos entender que o Estado possui essa soberania de boa convivência e atendendo interesses comuns. Eu estou diante de uma sociedade. Próximo. A sociedade estabelece a convivência e as atividades conjuntas de um grupo de pessoas organizadas e ordenadas conscientemente, o que vem sendo objeto de estudo desde os tempos primitivos, constituindo o estudo das antigas ciências do Estado.
Então, daqui é que nós realmente descrevemos os aspectos da nossa ciência social. Então, perceba que você começa a estudar o convívio do homem em sociedade. Por que, Aaron? Porque nós temos que estar diante de uma forma organizada, forma que traz e descreve regras, regras de um bom convívio, que nós temos o quê? Comportamentos adequados até mesmo para atender os interesses comuns. Beleza? Agora eu vou para o conceito de mercado. Vamos entender o termo mercado, como realmente ele é visto. Mercado é um ambiente social ou propriamente virtual, propício às condições para troca de bens e serviços. Também se pode entender como sendo a instituição ou organização mediante a qual os ofertantes, ou seja, vendedores, e os demandantes, compradores, então alguém vai vender, alguém vai comprar, nós estamos diante de uma relação de trocas de bens e serviços, estabelece uma relação comercial com o fim de realizar transações, acordos ou trocas comerciais. O mercado aparece a partir do momento em que se unem grupos de vendedores e de compradores, o que permite que se articule um mecanismo de oferta e procura. Lei da oferta e da procura. Os primeiros mercados que apareceram na história da humanidade funcionam através de quem? Da troca. E aqui esse tipo de comercialização ele vai o quê? Aumentando com o aparecimento do dinheiro, a moeda mais concretamente começaram a desenvolver-se códigos de comércio, ou seja, leis que realmente pudessem, incentivar e estabelecer parâmetros até mesmo para uma própria comercialização. Por sua vez, o aumento da produção resultou no aparecimento de intermediários entre os produtores e os consumidores finais. Então presta atenção, se eu tenho essa relação de troca, alguém realmente vende bens, serviços e recebe, dinheiro. Então o mercado, gente, enquanto nós tivermos dentro de uma característica no qual nós temos uma lei da oferta e da procura, nós temos vendedores e compradores, nós estamos diante de trocas comerciais e nós temos a moeda envolvida, nós vamos entender que nós estamos diante de um mercado. Cada mercado tem a sua própria característica específica, ok? Agora o que é que nós vamos fazer? Vamos resolver questões. Vamos entender como isso poderia vir na nossa prova. Essa questão de número 1 é uma questão clássica de prova. Acredito muito numa questão, se vier uma única questão sobre esse assunto, ela viria praticamente igual a essa questão que nós vamos resolver agora. Essa questão do CESP ele traz a respeito dos elementos do Estado. Pronto, você já aprendeu. Se é elemento do Estado, você tem povo, território, governo soberano, ou governo e a soberania. São elementos, olha o termo, gente, indissociáveis do Estado. Resposta da questão. Item A. Questãozinha simples. Se ele trouxer para a gente, ele já traz essas características, mostrando os seus elementos, porque para mim poder conceituar Estado, eu tenho que trazer esses elementos. No item B, o Estado é um ente despersonalizado. Despersonalizado não, ele é personalizado. Falso. C, são elementos do Estado, o poder legislativo, o judiciário e o poder executivo. Elementos não, gente, são poderes do Estado, elementos não. Item D, os elementos do Estado podem se dividir em presidencialismo ou parlamentarismo. Claro que não, gente. E o E, a União, Estados, Municípios, o DF e o Distrito Federal são elementos do Estado brasileiro. Cuidado, elementos tem que ser povo, território e governo. Cuidado com o que realmente ele vai mencionando. Vamos para o próximo. Questão de número 2, uma questão da FUNCAB, do MPOG. Ele traz para a gente que a soberania que permite a afirmação da ordem externa é atributo da... Vamos lá. Qual é o termo que ele traz? Soberania. Você aprendeu que a soberania, ela é um elemento de onde? Do Estado. Resposta? Estado. Rapidinho, Rapidinho mesmo. Perceba que depois da dica que é dada, principalmente quando ele traz as características, aí você vai prestar atenção.
que nas duas questões, na questão 1 e questão de número 2, elas praticamente inverteram. Questão 1, ele perguntou o conceito de Estado. Na questão 2, ele trouxe o elemento do Estado e ele queria que você realmente identificasse. Resposta, o item C. Próxima questão, ele traz para a gente uma questão do CESP, Tribunal de Contas, ó, analista. Acerca do direito administrativo e do conceito de Estado, julgue o seguinte item. O Estado é um ente. Nós aprendemos que ele é personalizado, apresentando-se não apenas exteriormente nas relações internacionais, mas também internamente. Perfeito? Como pessoa jurídica de direito público, capaz de adquirir direitos, perfeito, e contrair obrigações dentro dessa relação, contrair obrigações na ordem jurídica. Esse item, gente, ele é, ó, correto. Perfeito item. Perceba que ele vai citando os elementos. Ele ainda poderia colocar os elementos do Estado, ó. Personalizado, indissociável. Ele vai ter essa característica, né? Exteriormente, dentro de uma relação internacional com outros Estados. Vai para a próxima, questão de número 4. Ele te diz assim, do ponto de vista político, o Estado e a comunidade de homens fixada sobre um território com potestade superior de ação, de mando e de coerção. Como ente personalizado, o Estado atua no campo do direito público e do direito privado, mantendo sempre sua personalidade única de direito público. Questão muito bem feita. O que foi que ele fez? Ele trouxe uma relação existente. Só que nós vamos lembrar que o Estado tem elementos. Então, o Estado tem território. Ele trouxe para a gente aqui uma comunidade de homens. Você pode ler isso aqui como um povo. E você vai entender que o Estado dele é personalizado. Por ele ser personalizado, ele faz essa relação. E ele mantém a sua característica de direito público. Mas ele não exclui essa possibilidade do direito privado. Então, presta atenção que dentro dessa circunstância ele vai descrevendo as possibilidades existentes. Então, essa questão ela também é, ó, correto. Esse item também ele é o quê? Correto. Muito bom esses pontos e agora a gente já entra em um outro ponto. Então, gente, o que nós trabalhamos aqui, o que nós realmente fizemos nessas questões, eu sei que não foram questões da VUNESP, até mesmo porque a VUNESP não tem tantas questões sobre o assunto. Então aqui a gente já consegue ter um norte. Você vai percebendo que as características que as bancas utilizam é a cobrança dos elementos que realmente compõem o Estado. Então já dá para a gente acertar a questão. Então desse assunto a gente já faz esse raio-x, já fizemos esse resumo do que realmente pode ser cobrado e agora eu já entro em ética. Outro assunto que se vier na prova seria somente uma questão e olhe lá, até mesmo que nós temos um edital gigantesco. Então vamos entender os conceitos de ética, fazemos questões e adiantamos todos esses assuntos, beleza? Vem para cá, acompanha. Então, gente, saindo de agora do conceito de Estado, entramos na ética no serviço público. Então vamos estudar agora a ética no serviço público. Perceba que ele não traz um decreto estadual, poderia trazer um decreto estadual de São Paulo, ele não traz, ele só traz ética no serviço público, certo? Então, assim, o que é que nós vamos trabalhar? Os conceitos. Vamos entender o porquê dos conceitos, como a ética realmente ela é instituída, qual a diferença da ética justamente para a moral, diferente também dos valores. Aí vamos entender como isso surgiu, ok? A ética, gente, ela é construída por uma sociedade com base nos valores históricos e culturais, ou seja, antecede qualquer lei ou código. Gente, quando você nasce, você nasce não tendo ética. Você vai aprender a ter ética. E isso ligando a valores históricos e culturais que realmente vão te influenciar a ter essa ética. Então você vai entender que do ponto de vista da filosofia, a ética é a parte da filosofia que estuda os fundamentos da moral e os princípios ideais da conduta humana.
você vai perceber que as pessoas elas vão ser vistas diante de condutas totalmente diferentes. Heron, por que nós temos essas condutas diferentes? Os valores de ensinamento que nós temos faz com que realmente venhamos a aprender de forma totalmente o quê? Diferente. Então nós vamos ter condutas diferentes. A ética serve para que haja um equilíbrio e bom funcionamento social. Isso entre todos, possibilitando que ninguém saia prejudicado. Nesse sentido, a ética, embora não possa ser confundida com as leis, está relacionada com o sentimento de justiça social. Você vai perceber que os preceitos éticos, eles vão gerar comportamentos para as pessoas. É tanto que se ele cobrar alguma coisa referente a esse assunto, a questãozinha ela pode sair daqui, ó. Porque aqui eu faço um paralelo referente às características e às formas conceituais que a ética tem. Então vamos lá. Ética é a ciência do comportamento moral dos homens em sociedade. Essa ciência faz com que o homem tenha um comportamento adequado, até mesmo para que ele possa viver em sociedade. E a gente vai entender que esses preceitos eles vão ser vistos e eles vão ser utilizados no seu dia a dia. A conduta ética, ela vai fazer com que todas essas pessoas, ao aprenderem a ter esse comportamento, até mesmo para poder viver em sociedade, eles têm que ser utilizados. Por isso ele traz conjunto de normas, alguém vai te estabelecer essas normas, de comportamentos e formas de vida através do qual o homem tende a realizar o valor do bem. Todos os códigos de ética profissional trazem em seu texto a maioria dos seguintes princípios: honestidade no trabalho, lealdade na empresa, alto nível de rendimento, respeito à dignidade humana, segredo profissional, observação das normas administrativas da empresa e muitos outros. É interessante que até mesmo fora da instituição, você foi aprovado no concurso do TCE São Paulo. Então, gente, como nós vamos utilizar esses preceitos éticos? Você foi aprovado no concurso do TCE São Paulo, certo? Você tem informações privilegiadas, até mesmo pela ocupação do seu cargo. Aquelas informações, por mais que você converse com qualquer outra pessoa fora da instituição, que realmente são informações que essas pessoas não precisam saber, você vai fugir dessa conduta ética que você realmente precisa ter. Então essa conduta ela não pode ser vista somente dentro da instituição, ela também é vista fora. Então as características éticas, principalmente quando elas são atribuídas a servidores, fazem com que eles venham a ter uma postura, tanto dentro como fora da instituição, que venham a seguir esses preceitos éticos. Então, citar honestidade, citar uma dignidade humana, citar uma lealdade, são princípios que vão ser o quê? Instituídos para que todas as pessoas tenham essa conduta ética. Então se torna simples, ok? E para cá. Então, pegando todos esses princípios mencionados, eles realmente condizem com essas ações. Agora nós estudamos as diferenças entre conduta, valores morais e virtudes. Vamos começar pelos valores morais. São conceitos que adquirimos ao longo da vida, com base nos ensinamentos e influências, que recebemos. Tais conceitos norteiam nossa forma de ver o mundo e de agir em sociedade. Então, presta atenção. Como os valores são repassados de forma diferente, você vai concordar comigo que quando ele menciona que o mundo ele vai ser visto de forma totalmente diferente, é justamente pela forma como você foi ensinado através desses valores. Então, impondo limites ao nosso comportamento, até mesmo para não deixar de seguir os preceitos que estão estabelecidos para essa conduta, para esse comportamento, uma vez que muitas vezes tais valores entram em conflito com os nossos desejos. Comece a perceber que nós vamos estabelecendo valores para gerar essa conduta adequada. Então, vai em conduta, manifestação de comportamento do indivíduo. Ela pode ser boa ou propriamente má, depende do código moral, ético do grupo
onde aquela pessoa realmente se encontra herói. Então quer dizer que nós temos vários grupos. Essa variedade de grupos pode ter uma variedade de valores, ter uma variedade de comportamentos. Só que se nós vivemos em sociedade, nós temos que seguir os preceitos éticos que ajudem, certo, a ter um comportamento que realmente seja adequado para todos. E vamos estudar a virtude. Virtude é a disposição de um indivíduo de praticar o bem. Trata-se bem mais do que uma simples característica ou propriamente aptidão. Virtude são todos os hábitos constantes que levam o homem para o bem. Quer como indivíduo, quer como espécie, quer como pessoa, quer como coletividade. Pode ser pessoalmente ou propriamente coletivamente. Aristóteles, descreve que é uma disposição adquirida de fazer o bem. E ela realmente se aperfeiçoa com o hábito que você tem. Perceba que cada um desses pontos eles vão sendo ligados justamente para estabelecer o comportamento desejado. A ética não cria moral, nem estabelece seus princípios, normas ou regras. Ela já encontra numa dada sociedade ou grupo a realidade moral vigente e parte dessa realidade para entender suas origens, a sua essência, as condições objetivas e subjetivas dos atos morais e os critérios ou parâmetros que justificam os juízos e os princípios que regem as mudanças e sucessão de diferentes sistemas morais. É interessante quando mencionamos que a ética não cria a moral e nem estabelece princípios, normas ou regras. Você vai perceber que todos, presta atenção, que todos vão estar diante de valores, cada grupo tem o seu valor. Você vai perceber que se eu tenho um valor em cada um desses grupos, a intenção é fazer com que você tenha comportamentos o quê? Diferentes. Só que nós temos que entender que o homem, diante desse comportamento, ele está também diante de mudanças. Ele não fica atrelado somente àquela forma. O homem ele vai ter que se sujeitar a diversos comportamentos. Não que ele vai deixar de ter os aspectos que ele aprendeu e nem que ele vai realmente praticar algo errado. Mas sim atender um comportamento, porque nós vivemos em sociedade. Então, esse grupo tem os seus valores e tem esses valores. E é claro que dentro de um Estado, utilizando as características éticas, nós precisamos respeitar uns aos outros e viver em sociedade, de forma harmônica. Por isso é que o conceito de moral descreve que o conjunto de regras aplicadas no cotidiano e usadas continuamente por cada cidadão. Essas regras orientam cada indivíduo, norteando as suas ações ou seus julgamentos sobre o que é moral ou imoral, deixando de ser moral, certo ou errado, bom ou propriamente o que? Mal. Então a moral, ela te estabelece pontos que nós entendemos como certo, por isso são características que devem ser o que? Utilizadas. Se fosse moral, são pontos que são errados ou propriamente traz essa condução inadequada. Perfeito? Aqui o mnemônico para a gente poder entender. Eu trago as características de moral. Moral ela é relativa aos costumes, então conjunto de regras de convívio. Se eu fizer assim aqui eu tenho a ética. A moral está dentro da ética. Ela seria uma parte da ética ligada a esse ponto. A ética, o conceito ligado ao seu comportamento, e direito traz regras impostas à sociedade. Aqui o mnemônico que eu realmente fiz, interessante para a gente estudá-lo, certo? Uma leitura dentro dele, ética é princípio, certo? Ética universal, permanente, regra, teoria, reflexão, e ele traz para a gente que os conceitos são bem subjetivos. É algo muito pessoal de entendimento. Moral são regras sociais. Então, descreve essas regras sociais. Ele é um conceito já direcionado
Por isso é que ele é objetivo. Então aqui o homem tem uma determinada conduta específica. Ela é temporal, ela é cultural, ela pode ser modificada, ela pode ser mudada, traz também condutas dessa regra, práticas, ações e descreve o que seria certo ou propriamente errado. Conceito de valores. Os valores são os conjuntos de qualidades de uma pessoa ou organização, determinando assim a forma como a pessoa ou a organização se comportam e se comunicam com outros indivíduos e com o meio na qual elas estão inseridas. Os valores são o que orientam a nossa conduta. Com base neles, decidimos como agir diante das diferentes situações que a vida nos impõe. Os valores éticos são caminhos que ensinam as pessoas como agir e os valores morais são quem caracterizam a pessoa como um ser humano. Os dois conceitos são bastante parecidos, fazendo com que realmente seja possível a sua confusão, beleza? Então vamos entender como esses conceitos são vistos. Vamos entender assim, a ética ela estabelece um determinado comportamento para essas pessoas. A moral, ela traz para a gente características de regras e os valores é o que você realmente vai entender. Então preste atenção. Se alguém realmente trouxer para você uma regra inadequada, os teus valores vão te dizer se aquilo é certo ou errado. Porque você sabe o que é o certo e você sabe o que é o errado. Então, os teus valores são realmente atributos que você entende, que você realmente aprendeu, isso ligado a costumes, ligado a tradições, ligado justamente ao que foi te ensinado. Você realmente vai ter regras para realmente ter esse convívio, ter esse cumprimento, e a ética ela traz para você como esse comportamento realmente vai ser gerado. Beleza, gente? Então aqui eu vou encerrar esse bloquinho com vocês, mas não sai daí que a gente vai dar continuidade a esse assunto.